Canal Dark na gringa ou canal no Brasil? Qual é melhor para o iniciante do zero? Qual você deve focar aí no seu início? Qual que ganha mais? Enfim, aqui eu quero trazer uma análise completa dos prós e contras aí de cada um desses tipos de canais, para que você não perca tempo, não tenha expectativas frustradas, seja mais certeiro aí no seu início. Inclusive, ficando até o final, você vai ver que eu vou mostrar um exemplo real de algum dos meus canais Dark com valores aí de comparativos, para que você possa ter uma noção muito melhor aí como iniciante do zero. Então, sem delongas, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá, pessoal. Esse é um tema que eu sei que vocês gostam e eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas. Essas dúvidas em relação a canal no Brasil ou canal na gringa são umas das dúvidas que eu mais recebo mesmo. Então, vamos detalhar um pouco mais sobre esse assunto, né? O que a galera faz confusão é que acha que, tipo assim, se você fizer um canal em português que pega visualizações no Brasil, acha que, tipo, você vai ganhar menos porque é em real. Mas isso não é verdade, tá, gente? Seja um canal que pega visualizações no Brasil ou um canal na gringa que pega visualizações em outros países, de qualquer forma você ganha em dólar, porque o YouTube, ele é sediado nos Estados Unidos, né? Ele é do Google, ele é uma grande corporação. Então, de qualquer forma, o dinheiro vem de lá pra gente, né? A gente cadastra ali a nossa conta, tudo certinho, mas esse dinheiro sempre vem em dólar pra gente. Aí não importa se é um canal que tá pegando visualizações só no Brasil, vai vir em dólar da mesma forma, tá? Aí agora, aqui, o ponto que a gente tem que se atentar é o quanto eles pagam em dólar ali por um canal no Brasil ou por um canal na gringa, que aí sim vai ter diferença. E pra gente entender essa diferença, a gente precisa entender primeiro como que um canal é remunerado, porque isso também eu vejo que muita gente não sabe, né? Não entende direito por que um canal ganha mais do que o outro, qual que é essa métrica, né? A fórmula de uma receita de um canal é a quantidade de visualizações que aquele canal teve ali naquele determinado mês, dividido por 1000, vezes o RPM. E o RPM é a receita por 1000 visualizações. É um fator ali que vai multiplicar, né, essa nossa conta aqui. Então, dependendo de onde o canal pega a visualização, pode ser que esse RPM seja mais alto ou mais baixo. Isso porque aí vai variar, assim, de acordo com o tema do canal, de acordo se é um assunto que tem muitas pessoas querendo anunciar produtos, né? Porque a gente ganha as visualizações porque tem muitos anunciantes que anunciam ali durante os nossos vídeos, né? Então, quando eu falo anunciante, não é que você vai estar anunciando, né, naquele tema, mas sim que você vai, com as visualizações do seu canal, você pode atrair mais anunciantes, né? Dependendo do tema dos seus vídeos, né? Então, se a gente pensar, às vezes, temas relacionados à saúde, né? Teoricamente, são temas que geralmente, seja no Brasil ou seja na gringa, são temas aí que tem um RPM mais alto, porque são mais pessoas querendo anunciar produtos que prometem, sei lá, emagrecer, prometem coisas, né, relacionadas à saúde, remédios, sei lá, qualquer coisa de exercício, cursos. É uma infinidade de anunciantes, né? Pessoas que querem vender serviços ou produtos relacionados a esses assuntos. Então, essa é uma métrica também que aumenta o RPM, né? Quando é um assunto mais quente, assim, para anunciantes, para venda de produtos. Outro fator, se são vídeos mais longos ou mais curtos. Então, em vídeos mais longos, cabe mais anúncios ali dentro de cada vídeo. Então, com isso, o RPM acaba sendo mais alto. Então, assim, isso aqui não tem uma fórmula que seja o mesmo valor para cada caso, entende? Você entendendo essa fórmula aqui, você vai entender, tipo, ó, então, um canal pode pegar, né, nessa faixa aqui de visualização versus quanto mais ou menos ele vai ganhar ali no RPM, a gente consegue às vezes ter uma ideia, né? Mas claro que a gente nunca tem certeza. A gente tem às vezes algumas estimativas. Esses são pontos aí, né, que aumentam ou diminuem o RPM. E por isso que isso envolve sim, né? Se pegar visualizações às vezes no Brasil, às vezes tem menos anunciantes, às vezes o público não compra tantos produtos, então não é um público tão atrativo assim também. Então, por isso que varia de acordo com o país que está pegando visualizações ali, né? Mesmo às vezes ser o mesmo tema,
né? Se você pegar visualizações, às vezes, em um país, vai ser um RPM mais alto. Em outro país, pode ser um RPM mais baixo. Então, por isso que tem essa diferença ali na hora de você ganhar em dólar ali, né? A receita de cada canal. Então, aqui eu trouxe um exemplo até para você entender melhor essa fórmula, né? Então, por exemplo, num canal lá na gringa, eu tive 300 mil visualizações naquele mês. Aí, esse canal tem um RPM de 2 dólares. Então, como ficaria essa conta, né? Pegando aqui a nossa fórmula, ó, é 300 mil views dividido por 1000, então 300. Aí, vezes o RPM, que é vezes 2. E aí, vezes 2 daria 600 dólares, né? Hipoteticamente aí nesse exemplo, o quanto eu ganharia naquele mês, nesse exemplo fictício aqui. E outra coisa que eu quero trazer para você é que uma coisa também não exclui a outra, né? Às vezes as pessoas chegam assim, eu faço um canal na gringa ou no Brasil, como se uma coisa excluísse a outra. A grande verdade é que você pode ter vários canais em várias línguas, né? Eu mesma tenho canais Dark no Brasil, canais Dark na gringa, então uma coisa não exclui a outra. É claro que você, como iniciante, pode ser mais interessante você primeiro começar com só um canal, para depois você ir expandindo aí a sua rede de canais, né? É isso que eu ensino os meus alunos. Esses dias até recebi um depoimento aqui de uma aluna que agora já tá com 3 canais monetizados, tá indo pro 4º canal monetizado. Essa aqui é um exemplo de uma aluna também. Ela começou com um canal no Brasil e agora ela tá expandindo para outros canais aí na gringa. E se você quer se aprofundar nesse tema de canais Dark na gringa, eu ensino tudo do zero, aprofundado, passo a passo, lá dentro do meu treinamento completo. Para saber mais e se tornar meu aluno, o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, e agora que você entendeu aqui como um canal é remunerado, a gente pode passar para análise aí do prós e contras de cada tipo, né? Se é um canal que pega visualizações em português no Brasil, ou se é um canal que pega visualizações em um idioma X, ou um canal que pega visualizações aí, digamos, nas línguas mais visadas, assim, mais globais, né? Inglês e espanhol. Eu vejo, sim, que tem diferenças entre esses 3 tipos de idiomas, né? E, por fim, depois eu vou mostrar exemplos de números reais mesmo da minha rede de canais para você comparar o RPM aqui nesses casos, né? Pra gente depois fechar fazendo essa análise de RPM. Aqui, começando um canal no Brasil, os prós e contras aqui a gente pode pensar. Um contra seria que, em tendência, né, claro que não serve para todos os nichos, né, como eu te expliquei aqui no tópico anterior, mas o RPM tende a ser mais baixo, porque o Brasil é um país que o público não compra tanto online, né, como em outros países, ele não é tão consumista, as pessoas não têm um poder muito alto de compra, então também tem menos anunciantes, enfim, né? Então, por uma série de questões aí, o RPM que pega visualizações no Brasil tende a ser mais baixo. Só que aí, o que a gente pode pensar, né? Pensando agora num ponto de vantagem, né, do Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo em usuários no YouTube. Se eu não me engano, a última vez que eu vi sobre isso, a Índia estava como número 1, assim, em quantidade de usuários que assistem todos os dias o YouTube. Segundo lugar, acho que era Estados Unidos, e o Brasil já é o 3º país que mais assiste o YouTube. Então, com um canal no Brasil, você tem sim o potencial de ter milhões de visualizações por mês ali nos seus vídeos, né? Dependendo, claro, né, do jeito que você faz ali o canal, mas ele tem esse potencial sim, porque é um país que assiste muito, consome muito o YouTube, né? Então, a gente pode ganhar às vezes muito mais pela quantidade de visualizações ser muito grande ali dentro do nosso canal do que necessariamente o RPM, né? Então, outro fator aqui é em relação à concorrência, né? Muita gente, por saber que o RPM no Brasil é mais baixo, muitas vezes as pessoas às vezes descartam fazer um canal no Brasil, sendo que muitas vezes vai ser até mais lucrativo do que um canal num idioma X, por exemplo. Eu vou mostrar aqui depois, mais pra frente, alguns exemplos, tá? Mas assim,
em relação à quantidade de visualizações, pode ser sim um canal muito lucrativo se você fizer no Brasil. Em relação ao ponto da concorrência, né, como muita gente descarta, pode ser que você pegue um tema ali muito atrativo, que não tenha muitos canais falando sobre aquele assunto, né, por ter uma população muito grande que assiste, às vezes vai ser um canal que vai crescer mais rápido do que em outros países, tá? Eu já tive essa experiência de fazer o mesmo assunto de canal, ao mesmo tempo eu estava fazendo em espanhol e em português. O canal em português no Brasil cresceu muito mais rápido do que o canal em espanhol, justamente por essa questão da concorrência, tá? Então, esse é um ponto, às vezes você consegue até monetizar mais rápido também um canal no Brasil. E antes da gente prosseguir, se você não fez isso ainda, deixa agora seu like no vídeo, se inscreve no canal. Aqui você tá vendo que eu trago conteúdos de valor para te ajudar aí toda semana como iniciante em canais Dark na Gringa, assim você não perde mais nada do que eu postar. Bom, e agora pensando em idiomas X, quando eu falo idioma X, gente, é tudo que não engloba aqui inglês e espanhol. Então pensa outros idiomas aí, tipo, sei lá, polonês, italiano, húngaro, búlgaro, francês, sei lá, qualquer outro idioma que não seja nem inglês nem espanhol, tá? Isso você pode inclusive pesquisar no Google, né? Os idiomas falados no mundo, quanto cada idioma ali tem, né, de população, para você ter ideia desses idiomas que são, digamos, que não tem tantas pessoas falantes ali naquela língua, né, como, por exemplo, essas línguas mais globais aqui, que inglês e espanhol, né, com certeza é muito maior. Então, se a gente pensar nesse fator, na minha experiência, canais nessas línguas aí menores, digamos, né, línguas menores, o RPM tende a ser médio. Então, assim, às vezes você vai pegar um RPM que é melhor do que no Brasil, só que, digamos que a desvantagem é que por ser às vezes uma língua menos falada, com menos público, né, você tendo um público menor, com certeza vai ser um canal que nunca você vai pegar milhões de visualizações naquele canal. Então é um canal que você pode ser que não ganhe muito pela quantidade de visualizações. Então, fazendo essa ponderação, às vezes, mesmo com menos visualizações, por você ter um RPM mais alto, pode ser que você ganhe mais do que um canal no Brasil por ter esse RPM mais alto. Só que ao mesmo tempo, com o público menor, você não tendo tantas visualizações assim por mês, pode ser que fique elas por elas, pode ser que fique igual um canal no Brasil, mais ou menos, né? Pensando num canal no Brasil que você tenha mais visualizações. Ou vendo no cenário, tipo, se for, mesmo com menos visualizações, se for um RPM que médio ali, que ainda vale a pena, às vezes, né, você insistir num canal assim, às vezes é mais lucrativo do que um canal no Brasil. Então, eu trouxe esses parâmetros pra gente pensar. Agora, em relação à concorrência, às vezes vai ter língua ali que não vai... Você pode descobrir temas muito atrativos que não, em uma determinada língua aí não tem tantos canais assim, não tem tanta concorrência. Então, é um público, sim, atrativo de você, às vezes, conseguir crescer um canal mais rápido, justamente por não terem muitos canais falando sobre determinado assunto naquela língua, entende? Então, esse é um ponto aí pra gente pensar, que também pode ser um canal que você cresce aí mais rápido por não ter tanta concorrência. E continuando aqui agora pensando em línguas mais globais, como inglês e espanhol. Aqui o RPM tende a ser mais alto, né, gente? Pela quantidade de anunciantes nesses países mais desenvolvidos, né? Você pegar um público com alto poder de compra também. Então, isso sim envolve ter um RPM mais alto, né? Seja em inglês e em espanhol. Espanhol, alguns países ali da América Latina vai ter o RPM mais baixo, tá? Por essas questões aí de receita, né, do público, né? Mas você tem que pensar que em espanhol você pode pegar visualizações dentro dos Estados Unidos, que tem muita gente que consome conteúdos em espanhol lá dentro dos Estados Unidos, né? Então, com isso, o RPM se eleva também. Pode pegar visualizações na Europa, né? Em realmente ali no país da Espanha. Então, é um RPM que
geralmente ele não é tão bom igual o inglês, mas também ele tem sim esse acréscimo aí por pegar visualizações muitas vezes em países desenvolvidos, né? Pensa que muita gente imigra, né? Tipo assim, tem gente consumindo conteúdo espanhol em países muito desenvolvidos também. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não é exatamente a língua em si, mas de onde a pessoa está assistindo esse conteúdo. Então muitas pessoas que migram ali para os Estados Unidos começam a consumir esse conteúdo espanhol lá dentro dos Estados Unidos, e com isso muitos anunciantes ali querendo vender dentro dos Estados Unidos, por exemplo, eleva aí também um canal com essa língua em espanhol, né? E agora pensando em quantidade de pessoas, com certeza é um público global, né? Que você também tem o potencial, sim, de milhões de visualizações. Então, aqui a gente pensando tanto no RPM quanto na quantidade de visualizações, um canal em inglês e em espanhol, ele tem um potencial muito alto, né? Mas aí é claro que, como tudo na vida, tem o seu contra, né? Digamos que o ideal, né? A gente tem um RPM muito alto e também um público aí global, né? Isso é muito vantajoso. Só que, por outro lado, muitas vezes um canal em inglês e espanhol vai ter muita mais concorrência. Às vezes já vai ter muitos canais falando sobre determinado assunto. Então, canais nessas línguas geralmente exige que você se diversifique ali, se diferencie de alguma forma, né? Trazer o assunto para um tema mais subnichado, com uma outra abordagem. Às vezes você vai ver que você vai explodir um canal, no dia seguinte já tem muita gente te copiando, né? E com isso acaba dividindo ali as visualizações entre esses vários concorrentes, entende? Um canal nessas línguas, eu percebo que tem sim, digamos, esse trabalho melhor aí para você conseguir realmente se destacar, né? Então, pode ser que seja um canal que demore um pouco mais para você conseguir engrenar por essa questão aí da concorrência, né? Pode ser que demore um pouquinho mais para monetizar. Bom, e como prometido, agora eu vou trazer exemplos reais dos meus canais, com a ressalva, gente, que os valores que eu vou trazer aqui, ele não vai servir para qualquer assunto, tá? Esses são exemplos do nicho onde eu trabalho, mas isso não quer dizer que em todos os nichos vai ser esse valor, tá? Isso é só para você ter uma noção de comparação, né? Então, por exemplo, eu tenho um canal em português, Dark, que ele tem um RPM de mais ou menos $1. Agora, o mesmo canal, né, assim, não exatamente o mesmo canal, né, eu faço um pouco diferente, mas envolve ali a mesma temática, né, o mesmo nicho. Nessas línguas mais X, gira ali em torno de 2,5 o RPM, então você vê que ele é sim um pouco mais alto do que no Brasil, mas ainda tá ali num valor mediano. E esse mesmo assunto de canal, eu tenho ele também em inglês. E aí, em inglês, o RPM já vai para 5. Então, você vê a diferença em português para espanhol, né? É 5 vezes mais ali um canal em inglês. Só que aí que tem as questões, né? Então, por que eu mantenho um canal, por exemplo, em português, já que o RPM é tão baixo, né? Aí que eu te expliquei aqui anteriormente, né? Muitas vezes o meu canal em português, às vezes ele pega 1 milhão de visualização ali no mês. Então, a gente multiplica por 1.000 vezes 1, aí me gera ali R$5.000, $1.000 ali no mês, né? Então, é um canal que às vezes me gera assim uma boa receita, né? Se eu pego uma quantidade muito grande de visualizações. Já, por exemplo, esse outro canal médio, às vezes ele me gera ali, como é uma língua menos falada, às vezes eu pego 300.000 views ali naquele mês. Mesmo fazendo aqui com RPM de 2, só para facilitar a conta aqui, né? Vezes 2, aí eu ganharia, sei lá, entre 500 a 600 dólares nesse canal, entendeu? Então, às vezes eu ganho mais nesse do que nesse, ou às vezes eu ganho mais nesse do que nesse, entende? Dependendo da quantidade. Mas esse aqui eu sei que eu nunca vou pegar essa quantidade aqui, entende? Então, acaba que vale a pena também ter esse canal mediano aqui, por você ter uma média boa aí de visualizações, mas que você também não precisa de uma quantidade muito grande. Agora, o canal em inglês,
eu percebo que por ter essa questão da concorrência, às vezes é um canal que está muito em alta, às vezes ele é um canal que já está mais em baixa. Então ele varia muito, tá? Mas aí já pensando no RPM de 5, mesmo se eu tiver aí em baixa, que eu tiver, sei lá, 200 mil views só, né? Por ter esse RPM mais alto, vezes 5, mesmo tendo menos visualização, aqui nesse exemplo também eu fiz $1.000 nesse mês, né? Eu fiz R$5.000 com menos visualizações, né? Então essa aqui é a lógica, né? Às vezes mesmo em um período que tá em baixa, né? Mesmo você não tendo tantas visualizações, você acaba que tem um canal mais lucrativo, né? Nessas línguas aqui na gringa. E agora veja esse vídeo aqui onde eu trouxe mais exemplos de canais dark na gringa para você modelar aí para ter um canal de sucesso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.